Olá, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, queridas criaturas de Deus. Nós estamos aqui mais uma vez para que a gente possa conversar e refletir um pouco sobre todos os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus. E antes de nós começarmos, eu quero sugerir que vocês fechem os olhos, respirem profundamente, se aquietem, se acalmem e vamos neste momento elevar os nossos pensamentos a Jesus, a Maria de Nazaré, aos nossos mentores, protetores, aos mentores e protetores da nossa querida Casa Lar Cristão Maria de Nazaré, e vamos agradecer por tudo que temos, por tudo que somos. Agradecer por estarmos vivos, Senhor, nesta oportunidade divina de aprender e evoluir. Que o Senhor esteja sempre conosco em nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois entre todas as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai ao Pai por nós, sofredores nesta terra, agora e sempre. Que assim seja, graças Senhor Jesus. Graças Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez reunidos. E hoje, meus queridos, nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 10 do Evangelho, tá bom? Tá aqui, ó, meu Evangelho querido. E é exatamente o seguinte, o capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E nós vamos falar um pouco sobre o primeiro item deste capítulo, que é perdoai para que Deus vos perdoe. E agora nós acabamos de rezar o Pai Nosso, né? E lá no Pai Nosso diz, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Deus seja louvado que isso seja uma verdade, né? Na verdade é um exercício constante, né? Mas vamos lá. Antes da gente começar, eu quero só ler o item 3, que diz o seguinte: se o vosso irmão pecou contra vós, ide-lhe exibir sua falta em particular, entre vós e ele. Se ele vos escuta, tereis ganho o vosso irmão. Então Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: Eu não vos digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Então, vamos lá falar um pouquinho sobre isso. Então, nós vamos hoje falar sobre o perdão. E aí eu coloquei aqui como que a gente poderia falar sobre isso. Então, assim, eu acho que a gente pode falar do perdão em 3 aspectos. Primeiro, o pedir perdão. Quando nós magoamos alguém, dizemos algo ou fazemos algo para alguém que não foi legal, que magoou, que ofendeu,
que prejudicou alguém e nós nos arrependemos disso, não tem outra maneira. Nós temos que ir nos desculpar. Porém, não é uma coisa tão simples. Porque, veja, para que nós possamos fazer isso, nós vamos ter que seguir algumas etapas, né? E para seguir essas etapas, nós vamos ter que passar por cima de alguns sentimentos, da nossa vaidade, do nosso orgulho. Mas é um exercício. E quem disse que pedir perdão é uma coisa fácil? Não, não é. Mas vamos lá. Como é que eu fiz alguma coisa para alguém e me arrependi? Eu quero pedir perdão. Qual que é a primeira coisa? A primeira coisa, você tem que reconhecer mesmo para si, do fundo do coração, que você errou. Se colocar no lugar daquele outro. Como é que aquela pessoa está sentindo aquela dor que foi proporcionada por uma ação ou por uma fala sua? Então, primeiro, nós temos que reconhecer realmente que isso estava errado, que eu fiz algo que não foi legal. Então, quando a gente reconhece sinceramente que não foi bom, esse vai ser o nosso primeiro incentivo para que a gente tome coragem, porque é preciso coragem para reconhecer as nossas falhas, para ir lá pedir desculpa ao outro. E a segunda é exatamente isso, reconhecer para o outro que errou. Sabe, se você pisou na bola com alguém, você tem que chegar lá e falar, olha, eu queria te pedir desculpas. Eu sei que eu não agi bem, que eu te magoei, eu te ofendi, fiz isso, fiz aquilo, e eu repensei e vi que não foi legal. Então eu queria muito que você me perdoasse. Agora, só fazendo um parêntese aí, quando nós vamos pedir desculpa para alguém, pedir perdão não é se humilhar. Não é chegar assim e falar, olha, eu sei que eu te magoei, por favor, me perdoe, eu não vou conseguir viver com essa culpa, você tem que me perdoar, eu vim aqui, eu me humilhei. Não, não é isso. Porque se você está se dispondo a ir pedir perdão para alguém, você tem que fazer isso como uma coisa verdadeira dentro de você, uma coisa tranquila. Então você reconhece, vai lá e fala desculpa. E aí vem o terceiro ponto. Quando nós pedimos perdão, desculpa para alguém, nós não podemos esperar que o outro vá nos desculpar. Porque veja bem, a gente vence a etapa de reconhecer, depois vence a outra etapa de ir lá pedir desculpa. Aí, muitas vezes a gente fica, não, eu vou lá pedir desculpa, ele tem que me desculpar. Não, gente, é isso, olha só, eu fui lá, né? Como se isso fosse um ato de heroísmo. E aí, você quer ser reconhecido por esse ato. E o reconhecimento é a pessoa aceitar as suas desculpas. Então, veja, quando nós vamos pedir desculpa por algo que não foi bom, a gente tem que ter essa consciência que nós estamos fazendo isso por uma maturidade nossa, porque nós reconhecemos, porque nós causamos um mal a alguém. Agora, o lado do outro, se ele vai nos desculpar, se ele está preparado para nos perdoar, se a mágoa, tudo que nós causamos nele já foi digerido e ele vai nos perdoar de verdade, já é uma questão do outro. Isso não nos cabe. Então, assim, quando nós tomamos esse tipo de ação, nós não temos que ficar buscando reconhecimento ou aplausos. Nós temos que fazer por nós, do nosso coração, porque foi realmente aquilo que nós sentimos. E ponto. Então, você vai lá, reconhece que não foi legal, pede desculpas de verdade, tira o pó da sandália e segue. Te desculpar, aí já é uma condição do outro, certo? Bom, aí nós temos a segunda parte, que é perdoar. Aí aqui no Evangelho, que eu também vou ler para vocês, no item 4, fala o seguinte: a misericórdia é complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso não saberia ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Ai daquele que diz, eu nunca perdoarei,
Porque se não for condenado pelos homens, sê-lo-á certamente por Deus. Com que direito reclamará o perdão das suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa as dos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando ele diz para perdoar ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Gente, então veja que não é tão simples assim, não é? Mas a gente tem que lembrar, e eu acabei de falar do Pai Nosso, que a gente fica pedindo, a gente pisa na bola e fala: Deus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Nós já estamos garantindo para Deus que a gente perdoa. Mas a gente sabe que não é assim, por isso que a gente reza o Pai Nosso todo dia e toda hora. Mas o caminho para nós perdoarmos primeiro, é realmente nós esquecermos essa ofensa. Quando alguém nos faz algo, sabe, a gente fala assim: não, eu já perdoei. Sabe aquela coisa assim, você fala: não, fulano me fez tanto mal, ele me prejudicou, mas eu já esqueci, já perdoei. Aí passa um tempo, daqui a pouco você encontra alguém, aí vocês falam no nome daquele fulano. Aí você fala: não, mas fulano me fez tanto mal, fulano me fez isso, mas eu já perdoei, já esqueci, graças a Deus. Aí passa mais um tempo, você encontra outra pessoa que fala de novo do fulano. Aí você diz: ai, mas fulano era danado, ele me fez isso, mas eu já esqueci, já perdoei. Perdoa, gente. Se cada vez que você ouve o nome da pessoa que te fez alguma coisa que não foi legal, você lembra do que aconteceu, então você não perdoou. Então veja bem, nós perdoamos efetivamente quando aquilo que aconteceu pode ter te magoado, pode ter te ferido em determinado momento, você pode ter, cada um tem o seu tempo para digerir as coisas que lhe acontecem, mas você tem o discernimento de entender que aquilo é a condição do outro. E aí você esquece. Aquilo não é mais importante. Pronto, esqueceu. Aí sim, quando você esquece e não é fácil, aí você pode dizer: olha, eu perdoei porque eu nem lembro. Se alguém vem e fala da pessoa, você lembra da pessoa, mas não vai te remeter às coisas que ela possa ter te feito. Então, para perdoar, a primeira coisa é realmente esquecer. E é difícil, viu? Não é nada fácil, não. Por isso, na minha opinião, perdoar é uma das coisas mais difíceis que tem nos ensinamentos de Jesus. Por isso que eu acho que a gente está longe ainda de ficar perto dele, porque perdoar é uma coisa muito grandiosa. E quando a gente fala de perdoar, é perdoar dentro de si, no seu coração. Nós não precisamos esperar que o outro venha nos pedir desculpas para que efetivamente você possa desculpá-lo. Sabe aquela coisa: ai, fulano me fez isso, mas eu só vou desculpar se ele vier até aqui me pedir desculpa. Mas para que isso? Isso é perdoar? E tem mais, às vezes a pessoa vai lá: olha, Ivonete, eu sei que eu pisei na bola com você, você me desculpa. E aí eu ainda tô com o coração em frangalhos, mas né, eu tenho que ser boazinha. Aí eu falo: claro, te desculpo, imagina, já passou. Gente, nós não precisamos fingir que nós somos legais. Nós somos imperfeitos. Então, se alguém te fez algo que te magoou, que te feriu e veio te pedir desculpa, então primeiro nós temos que ter no nosso coração a valorização desse gesto, porque nós sabemos o quanto é difícil. Mas, se você ainda está com seu coração aflito e tudo que tem acontecido por conta daquela pessoa ainda não foi digerido pela sua alma, tudo bem. Diga para ela: olha, eu agradeço que você tenha vindo aqui me pedir perdão. Eu ainda estou magoada, mas eu sei que isso vai passar. E fico feliz que você possa ter vindo aqui para que a gente possa, com o tempo, ir deixando as coisas se amenizar e, enfim, que daqui a pouco isso possa acabar. Nós não precisamos parecer legais e dizer: não, já perdoei. Não precisamos disso, não é? E o que eu tinha colocado aqui, que a gente tem, quando nós somos magoados por alguém,
quando alguém vem e nos ofende, aí a gente fica arrasado, a gente fica com raiva, com rancor, com mágoa. Nós precisamos repensar que quando nós nos magoamos, nós nos ofendemos, a culpa não é do outro. Por isso até que nós temos que perdoar sem que o outro venha até nós. A culpa é nossa, porque nós nos permitimos nos ofender, nos magoar. E se nós nos permitimos nos ofender e nos magoar, é porque nós colocamos expectativas numa situação, colocamos expectativas numa reação ou numa ação de uma pessoa, colocamos expectativas no que ela poderia ser, falar ou agir. Nós é que somos culpados por nos ofender e por nos magoar pela condição do outro. Nós temos que entender que cada um tem sua própria condição, tem as suas fragilidades, tem o seu momento. Cada um está num processo muito pessoal. Sabe aquela coisa? Uma vez uma colega minha me deu isso como exemplo, eu achei legal. Tem uma determinada fase da criança que a gente dá um objeto na mão dela, ela joga no chão. Aí você vai lá, pega o objeto, dá na mão dela, ela joga no chão. Aí você, oh meu Deus do céu, mas tudo bem, você vai lá, pega o objeto, ela joga no chão. E você entende. Por que você entende? Porque aquilo faz parte daquele processo, naquele momento da infância dela. É natural. Ok. Se é natural, se é o momento, se é a circunstância, é a condição, então por que eu vou me ofender? Por que eu vou me chatear? Isso é a gente entender a condição que o outro está na vida, no momento, nessa encarnação. Eu sei que não é fácil, não, gente, não é nada fácil. Principalmente porque quando a gente se magoa, a gente guarda esses sentimentos. E esses sentimentos, eles se apoderam de nós e eles são danados, eles vão criando raízes. E daqui a pouco ele já se espalha por toda a nossa alma e a gente está tomado por ele. Nós não podemos deixar esse tipo de sentimento de raiva, de rancor, de mágoa tomar conta de nós, porque senão nós adoecemos e nós somos muito mais fortes que isso. Temos que ser muito mais fortes que isso. E muitas vezes, muitas dessas mágoas que nós vamos acumulando são por coisas tolas, por coisas banais, uma palavra dita de mau jeito. Então, eu acho que eu já refleti muito sobre isso e consegui trazer um pouco isso para a minha vida. Quando eu falo alguma coisa, na hora, às vezes sem pensar, ou de uma maneira mais ríspida, e aí eu já me dou conta daquilo, eu vou lá e já peço desculpas. Ou desculpa, eu me expressei de uma forma errada. A gente não vai acumulando. Se alguém te falou alguma coisa que naquele momento você achou que não foi bom, já fala. Olha, calma, olha o jeito que você se colocou, não foi legal. Por quê? Porque aí a gente não acumula. Sabe, aquilo a gente resolve as coisas enquanto elas são pequenas. Porque senão você vai guardando, aí vem uma outra pequena, em cima da pequena, em cima da pequena, e o copo vai enchendo. E aí você está acumulando coisas que não faz bem para o seu corpo, para o seu coração, para a sua cabeça, para o seu espírito. E aí, gente, uma outra coisa dentro dessa classificação que eu coloquei, né, que é perdoar o outro, pedir perdão, tem o se perdoar. Porque veja, quando nós fazemos alguma coisa para alguém e nós vamos até ela, nós passamos por aquela etapa, pedimos perdão para Deus, mas nós não conseguimos nos perdoar. Isso é muito, mas muito triste. A gente fica ali se remoendo, se maltratando, se consumindo porque a gente não se perdoa. E se nós não nos perdoamos por algo que nós fizemos, que o outro até já nos perdoou, por que a gente não se perdoa? Porque a gente acha que a gente é perfeito? Porque a gente acha que a gente não pode errar? Nós aprendemos a nos perdoar quando nós reconhecemos as nossas fragilidades e imperfeições nesta terra. Quando nós sabemos
que nós erramos, que nós não deveríamos, que poderíamos ter falado diferente, que nós perdemos o controle da nossa fala, da nossa ação, mas é porque eu estou aqui em aprendizado nessa terra. Eu estou buscando me melhorar. E para me melhorar, para mudar, certamente eu vou ter errado no meio do caminho. Então, esse auto-perdão é um exercício de autoconhecimento. Quanto mais a gente se conhece, mais controle a gente tem sobre aquilo que dizemos, sobre aquilo que fazemos. E não é fácil, porque nós somos espíritos em processo evolutivo, cheios de imperfeições, buscando essa evolução nesse momento em que nós estamos vivendo aqui na vida, através da convivência com as pessoas que nos rodeiam, da nossa família, do nosso trabalho, no nosso dia a dia, na rua, as pessoas que conhecemos. Então, veja bem, nós estamos em processo de desenvolvimento e, como tal, nós vamos errar. E aí, como tal, nós temos que desenvolver dentro de nós as nossas qualidades. O perdão é uma delas. Então nós temos que nos conhecer, e nos conhecer é reconhecer as nossas fragilidades, reconhecer as nossas imperfeições, reconhecer as nossas grandes qualidades e dar ênfase para elas, para que elas sejam a nossa válvula motivadora para que a gente se melhore a cada vez mais, certo? Eu li, deixa eu ver se eu anotei aqui, não anotei, mas eu anotei aqui no meu celular. Eu li há muito tempo atrás, eu estou buscando, né, essas historinhas aí, um poema certa vez que falava exatamente do perdão. Era um autor desconhecido, viu? Então assim, eu não posso dar os créditos porque eu vi isso em algum lugar, eu não sei se foi na internet, foi em alguma revista, não me lembro. Mas o autor é desconhecido, mas fala exatamente sobre isso que diz o Evangelho. E aí, antes de encerrar, eu vou ler para vocês, aí depois a gente faz a nossa prece, tá bom? Sorte de vocês que não é uma música, né? Assim eu não corro o risco de cantar, é só um poema, tá? Então vamos lá. Ele diz assim: se um dia eu falei mais alto, fui indelicado, e se por egoísmo ou vaidade te magoei, te ofendi, me perdoe. Hoje eu penso, eu sei que eu não deveria te ferir. Mas se um dia você falou mais alto, foi indelicado, me magoou, me ofendeu, me prejudicou, tudo bem, te perdoo. E hoje eu penso, eu sei que eu não deveria me ferir. Então ficamos combinados. Você me perdoa, eu te perdoo, eu me perdoo e Deus perdoa todos nós. Então, é com esse poema que, assim, eu achei uma graça. Aí, quando eu fui ler o tema e falar, eu lembrei que eu tinha isso aqui escrito em algum lugar. E eu achei que ficou bem apropriado. Então, meus queridos, vamos refletir sobre isso. Se nós temos mágoas guardadas no nosso coração por alguém que nos magoou, vamos começar a tirar essas coisas da nossa gaveta, não é? Se eu preciso pedir desculpas a alguém que eu possa ter magoado, vamos tirar isso das nossas gavetas e vamos nos dispor a ir lá, dizer, olha, desculpa. E vamos olhar no espelho e dizer para nós mesmos, eu errei porque eu estou aqui aprendendo, mas eu me perdoo, porque como criatura de Deus em aprendizado eu estou sujeito a errar. Mas estou principalmente sujeito a me arrepender, a pedir perdão e a aprender. Então, meus queridos, vamos agora, depois da gente ter conversado um pouquinho, vamos refletir sobre tudo isso que nós falamos e vamos agora fechar os nossos olhos, inspirar profundamente. Solta o ar lentamente
E vamos neste momento imaginar que Jesus, na sua bondade infinita, juntamente com a nossa Mãe Maria de Nazaré, está derramando sobre o nosso planeta bênçãos de saúde, de paz e de discernimento para o homem. Vamos, meus queridos irmãos, imaginar que Jesus derrama sobre a nossa casa, sobre a nossa cidade, sobre os nossos governantes, sobre o nosso país, sobre o nosso planeta, sobre a fauna e sobre a flora, toda a sua misericórdia amorosa. E vamos pedir, como eternos pedintes que somos, que Jesus nos ampare, que não nos permita desanimar, que nós possamos persistir na nossa fé, na nossa confiança de que tudo isso vai passar. Confiantes ainda de que cada ser encarnado nesta terra possa perceber o aprendizado que teremos de tirar de tudo isso. Querido Jesus, somos todos iguais, todos filhos de Deus, e como tal, deveremos respeitar um ao outro, perdoar, entender as limitações, as fragilidades de cada um. Que Jesus envolva os nossos governantes, para que eles possam atuar, não para dividir, mas para somar esperança. Querido Mestre Jesus, queridos espíritos de luz que trabalham pelo nosso planeta, em socorro a cada um de nós, encarnados, desencarnados, enfermos, sãos. Querido Jesus, leva a nossa gratidão a essa legião de espíritos do bem que trabalham por nós. Que o Senhor Jesus, que a nossa Mãe Maria, nos envolva, nos proteja, nos intua, hoje e sempre. Que assim seja, que Jesus esteja sempre conosco.